Amém, povo de Deus, Ele virá. Você crê nisso? Eu creio. Hoje é um dia muito especial, nós iremos estudar sobre um tema muito bom, que é falar sobre o que Jesus ensinou sobre os profetas. Você já estudou sobre isso alguma vez? O que Jesus ensinou sobre os profetas? Antes, eu queria convidá-lo, como sempre, a ir na sua casa, a orar. Vamos pedir a direção do Espírito Santo, pedir que Ele nos conduza em toda a sua palavra. Vamos aqui discorrer em alguns textos, de forma simples, não vamos esgotar esse assunto, mas vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele fale ao nosso coração e que o mínimo que ouçamos através da palavra de Deus seja suficiente para a minha salvação e entendimento dessa mensagem e para a sua também. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, depois de muitos louvores bonitos, de mensagens musicais que vieram para preparar o nosso coração, que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Senhor, não deixa que nada venha tirar nossa atenção. Fala através desse tema tão complexo, Senhor, ao nosso coração. Que o Teu Espírito nos guie em Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Eu queria começar primeiro com um texto bíblico que eu trouxe aqui para você, tá bom? Esse texto ele está em Mateus, mas aqui nós vamos primeiro falar sobre uma palavra muito importante. Profeta, o que significa? Profeta significa porta-voz. Eu poderia trazer aqui como se escreve profeta em grego e como se escreve em hebraico, e o significado deles seria o mesmo, é porta-voz. Então, já para a gente começar esse estudo aqui com o pé direito, deixa eu contar um segredo para você. Todas as pessoas têm a ideia de que a pessoa que é profeta sempre irá revelar o futuro. É assim que você pensa também? Normalmente é assim que se pensa. E eu vou dar uma notícia boa para você. Também é isso, mas não é só isso. Existem profetas na Bíblia que profetizaram, mas nunca revelaram o futuro. Entendeu? Alguns só foram profetas no sentido da palavra, que é porta-voz, ser um porta-voz de Deus. Então, antes de começarmos o estudo, eu queria ler com você um texto bíblico que está no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 11. Abra a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Mateus 24, 11. Se você não estiver com Bíblia, fique tranquilo que eu vou ler para você, tá bom? Esses textos que eu vou ler agora, pelo menos esses dois e os últimos, eu não coloquei no slide. Aqui diz assim a palavra de Deus, diz assim, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a quantos? A poucos? Não, enganarão a muitos. Aí eu fico pensando, por que eu e você às vezes temos a triste ideia de que eu e você não seremos enganados, né? Para não ser enganado, você precisa estar atento a alguns detalhes que nós vamos estudar hoje. Então a pergunta para iniciar esse estudo seria: se Jesus, o próprio Cristo, disse que existiriam falsos profetas, significa que existem verdadeiros, né? Se existem falsos, existem verdadeiros. Então, como identificar qual é o verdadeiro e qual é o falso?
Olha, eu trouxe pelo menos 4 formas de identificação para você. Quem quer saber? Levanta a mão aí em casa. Levanta aí para eu ver. Isso. Levantou ainda não, não foi? Levanta a mão. Quer saber? Vai saber. Já já. Mas deixa eu ler o segundo texto aqui para você que eu separei. O versículo 24. Veja o que diz o verso 24. Diz assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles vão fazer o que, pessoal? Eles vão operar grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Você ouviu isso? Veja, esses falsos profetas e esses falsos cristos que irão surgir, eles vão operar sinais e prodígios. Então, assim, você poderia dizer: eu fui numa igreja, pastor, e eu vi lá o pastor, ele profetizou que o homem ia andar, ele era cadeira de roda a vida toda e ele andou. E aí? É verdadeiro profeta, sim ou não? Olha, se você disse sim, está enganado. Porque um verdadeiro profeta também vai operar prodígios e grandes sinais. Mas o falso, disse o próprio Cristo, também vai fazer isso. Então, se os dois vão fazer as mesmas coisas, então esse não é um sinal seguro para que você identifique qual é o falso e qual é o verdadeiro. Né? Os falsos profetas e os verdadeiros profetas vão fazer coisas semelhantes, mas há alguns sinais, alguns predicados, coisas que vão distinguir: esse é verdadeiro e esse é falso. Quer saber? Então vamos continuar nosso estudo, né? Cuidado! Você pode estar vendo pessoas aí, de repente, operando milagres, fazendo o coxo andar, né? Fazendo talvez até um cego ver. Isso poderá acontecer, mas tenha cuidado, porque esse não é um sinal seguro. Vamos lá? A que Jesus comparou os falsos profetas? A que Jesus comparou? Veja o que diz a palavra de Deus em Mateus 7,15. Jesus disse assim, ó: cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, ao que Jesus comparou um falso profeta como um lobo roubador. Esse lobo roubador pode estar roubando você das mansões celestiais, porque você às vezes não quer se aprofundar na palavra de Deus e fica acreditando em tudo que dizem. Aí você vai ser roubado pelo lobo roubador, o falso profeta, que está ensinando errado para você, mas você não quer ir lá olhar com seus próprios olhos. Por isso que nós temos o hábito de apresentar na tela o texto, para que você pegue sua Bíblia aí na sua casa e você olhe com seus próprios olhos. Você não tem que acreditar no pastor Nelson, você tem que acreditar na palavra de Deus. Amém? Cuidado com os lobos roubadores. Foi assim que Cristo viu e comparou e disse assim, ó: cuidado, ele é um lobo roubador, o falso profeta. E Deus ele utilizou os profetas para escrever a própria Bíblia, né? Então, nós vemos ali os escritores bíblicos, que são pelo menos 40 escritores bíblicos ali, e eles foram profetas. Por quê? Porque eles foram profetas. Digam para mim, o que é que estava lá no primeiro texto? Qual o significado de profeta? Aquele que proclama a palavra de Deus. Se você for observar lá a expressão, ó, porta-voz, um porta-voz de Deus. E aí a gente vê que Deus usou os escritores da Bíblia,
ou seja, os profetas, para escreverem a própria palavra de Deus. Eles foram inspirados por Deus, receberam informações de Deus, mas eles não receberam um ditado de Deus. Veja, Deus não disse assim, ó, João, coloca assim. Ele não disse, Moisés, coloca assado, desse jeito aqui que eu estou dizendo. Deus não fez assim. Ele deu a informação para o profeta, e o profeta recebeu essa informação e passou para mim e para você de forma humana, né? Eu gosto muito de usar aquele exemplo do alvo como a neve. Então, ali o escritor bíblico, ele viu que as vestes dos santos no céu são tão claras que são alvas como a neve. Ele fez a comparação humana, era a única coisa no mundo que ele conhecia, que ele podia usar para dizer para mim e para você o que ele viu. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, porque Deus, ele permitiu que o escritor usasse o seu conhecimento, sendo pouco ou muito, ele sendo letrado como Paulo, um doutor de teologia, ou sendo um pescador, um simples pescador, Deus permitiu que ele usasse as palavras humanas para que eu e você pudesse compreender a palavra de Deus. Então Deus, ele usou o escritor bíblico, o profeta, para escrever a Bíblia que eu e você hoje temos em nossas mãos. Então vem a pergunta, quais são as duas características da igreja verdadeira? Vocês já estudaram isso, mas eu trouxe para você pelo menos 2 textos aqui, para que você lembre que a igreja verdadeira, ela tem pelo menos 2 características que definem ela como sendo essa aí é verdadeira. Olha, então poderia você estar pensando, e tem isso, pastor? Existe igreja verdadeira e existe igreja falsa? Meu Deus, é duro dizer isso, mas existe. Se existem falsos profetas, como não existiria igrejas falsas? Como? Existem as igrejas, ou a igreja de Deus, que é a verdadeira. Quais são as características? Veja o que está escrito aí em Apocalipse 12, 17. Diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho, ou têm a fé em Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você conseguiu identificar nesse texto quais são as 2 características da igreja verdadeira? Vou dar um tempo para você observar. Olha aí, veja se você identifica. Identificou? Aqui diz assim, ó: os que guardam, veja o adjetivo positivo da característica da igreja verdadeira é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé ou o testemunho em Jesus. Para a igreja ser verdadeira, ela tem que ter esses 2 adjetivos aí. Ela tem que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Então, se você entra hoje numa igreja, eu estou entrando na igreja aqui. Aí, quando você chega lá a igreja, ela não acredita em Jesus. Ela é falsa ou é verdadeira? Falsa. De acordo com esse texto, é falsa. É triste, mas é a verdade. Aí você está entrando numa igreja, porque você está à procura de uma igreja. Aí você entra lá, mas lá, essa igreja, ela não acredita nos mandamentos de Deus. Ela é falsa ou verdadeira? Quem está dizendo isso? Sou eu ou é o livro de Apocalipse? Está dizendo que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Essas são as 2 principais características. E se você está procurando uma igreja verdadeira, olhe se essa igreja que você está buscando tem esses 2 adjetivos aí, tá bom? É um conselho que eu te dou. Vamos continuar?
aqui diz assim o texto, ó, Apocalipse 19:10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha, repetiu, ó, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja, aqui nós temos no texto de Apocalipse 19:10 mais um adjetivo da igreja verdadeira. Essa igreja que você está procurando, a verdadeira, ela tem como testemunho em Jesus o espírito de profecia. Olha, ela tem. Você sabe o que é espírito de profecia? Você já ouviu sobre isso, já estudou sobre isso? É importante que nós venhamos observar os predicados, né? Os adjetivos da igreja verdadeira, para que nós possamos entender sobre os profetas falsos e verdadeiros. Porque nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus, ó. Vamos saber agora, não vamos mais enrolar, qual é a característica, pelo menos as 4 que eu trouxe hoje, que comprova que um profeta ele é falso ou verdadeiro. Vamos para a primeira característica. Tá aí, ó, primeira característica do teste para provar se um profeta é falso ou verdadeiro. Você precisa fazer isso, ó. Se você quer descobrir se alguém é um verdadeiro profeta ou é um falso profeta, porque hoje está assim. Hoje você passa na rua e as pessoas profetizam para você. Algumas dizem assim, ó, você vai ter um filho e vai ser um menino, aí de repente é uma menina. Aí você compra um enxoval todinho azul para menino, aquele negócio todo com carrinho, mas a pessoa profetizou que ia ser um menino, aí de repente é uma menina. E hoje a gente está assim, está barruando em profeta na rua. Todo mundo quer ser profeta, não é verdade? Então, vamos ver a primeira característica de um verdadeiro profeta. Cuidado, alguém pode estar proferindo algo, mas isso pode não estar vindo de Deus. Então você vai ter que testar. Vou fazer um teste aqui para ver se esse rapaz realmente é um profeta verdadeiro. Primeiro teste que você pode fazer com um profeta, um que existiu, ou um que está dizendo que é hoje, com qualquer um, você precisa fazer esse teste. O primeiro teste: tudo que esse profeta ensinar deve estar em harmonia com a Bíblia. Então, se um profeta revelar para você uma coisa que a Bíblia não revela, ele é um falso profeta ou é um verdadeiro profeta? E aí? É um falso profeta, ele está revelando uma coisa que não está na Bíblia. Então vem uma pessoa e diz hoje assim para você, fulano, deixa eu te dizer uma coisa, olha, quando Jesus voltar, ele vai pisar aqui nesse chão, vai pisar assim, do jeito que a gente está pisando. Se ele revela isso para você, depois disso vem uma outra profecia dele, ele é um falso ou um verdadeiro profeta? Jesus vai pisar aqui quando ele voltar? Logo quando ele voltar, hein? Sim ou não? Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele vai ficar nos ares assim, ó, nos ares. Aí o teu anjo vai vir, ó, vai pegar na tua mão e vai te levar para ele. É assim que vai acontecer. E se vir um profeta e dizer para você assim, olha, quando você estiver aqui dirigindo o carro, aí você de repente vai ser arrebatado, sumiu. E aí? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todo olho verá. Olha, então, se uma pessoa vem para você e te ensina que você vai ser arrebatado de onde você estiver e sumir, e ninguém vai perceber que você foi arrebatado, que Cristo te levou para o céu, essa pessoa, infelizmente, está profetizando uma profecia que não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, é falsa ou é verdadeira essa pessoa, esse profeta? É falso.
Porque aqui em Isaías 8:20 diz que todo profeta, para ser profeta, ele precisa estar em harmonia com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: todo olho verá. Todo olho verá. O que dizia Isaías? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo a palavra, é porque não há luz neles. Olha, Isaías foi duro, não foi? Ele disse assim, se uma pessoa falar uma coisa que não está baseada na palavra, não há luz nele, não é profeta. Não é profeta. Vamos para o segundo teste. O segundo teste que você precisa fazer para definir se uma pessoa é profeta verdadeiro ou não é. Você precisa ver os frutos dessa pessoa, porque a palavra de Deus diz em Mateus 7:20 que, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você vai olhar e vai dizer assim, você vai ver um profeta amaldiçoando uma pessoa. O profeta veio para amaldiçoar. Qual é o significado da palavra profeta que a gente viu no início? Portador da voz. De quem? De Deus. É um proclamador de paz. É um portador da voz de Deus. Então você vai olhar o fruto dele e vai dizer assim, não, isso aí não é de Deus. Então é um falso profeta. Porque pelos frutos você vai conhecer. Terceiro teste que você precisa observar para ver se uma pessoa é profeta ou não é profeta de Deus é quando o que ele diz se cumpre. Ele disse e aconteceu. Olha que legal. Essa pessoa disse, você vai ter um filho e vai ser um menino. Aí quando vê uma menina, aí ele vai dizer para você assim, é porque sua fé foi pouca. Entendeu? Por isso que a profecia deu errado. Mas se a sua fé fosse grande, tinha dado certo. É verdade isso? Não. O que ele diz, o verdadeiro profeta, acontece. O que ele diz acontece. Eu queria mostrar para você isso em uma história bíblica nessa noite. Nós vamos encerrar com essa história bíblica. Você vai compreender todos esses testes, você vai ver ele em uma única história. E você vai dizer, rapaz, verdadeiramente, todas as pessoas que foram verdadeiros profetas na Bíblia passaram nesse teste aí. Quarto teste e último, nós vamos ver aqui, que é, primeiro vamos ler o texto de Jeremias 28:9, né? O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Olha o que Jeremias disse. E o quarto e último teste que você precisa fazer para definir se uma pessoa é um profeta verdadeiro ou não é, você precisa observar se essa pessoa é um guia divino em tempos de crise. Então você vai estar ali passando talvez por um tempo de crise, ou a população, a sociedade, o planeta, e esse profeta vai proferir uma palavra, ela vai se cumprir, e o que vai acontecer? Ele vai se tornar naquela ocasião um guia divino em tempos de crise. Como é que Deus ia mandar um profeta para em tempos de crise te prejudicar ainda mais? Não, um profeta verdadeiro, ele chega no tempo de crise para ser um guia divino. E aí eu queria levar você para junto comigo analisar um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia, vamos lá para o início da Bíblia ali. 1 Reis, capítulo 17. Essa história aqui você conhece muito bem. Lembra de Elias? Lembra? Naquela época lá estava acontecendo um problema, o povo todo mundo idolatrando
falsos deuses. Tinha um deus lá chamado Baal, e todo mundo estava adorando esse deus. Vocês lembram dessa história? Aí sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a adorar esse deus, e aí Elias, naquela ocasião, onde estavam até matando os verdadeiros profetas, os profetas do Senhor, ele proferiu que naquele país ia parar de chover. Você lembra disso ou não? E parou de chover. Vocês lembram quanto tempo ficou sem chover naquela população ali, naquela sociedade ali? Aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio. 3 anos. Eu acho que na sua casa já deve ter faltado água. Agora tenta imaginar você passar, de vez de um mês, como normalmente acontece em alguns lugares, passar 3 anos e meio sem chover. É muito tempo. Só que eles tinham desafiado Deus, né? Dizendo que Baal era o Deus da chuva e aquele negócio todo. Aí Elias disse, tudo bem, então vai parar de chover a partir de hoje. E parou mesmo. Elias disse que ia parar e parou. Parou. Aí Elias ficou um tempo, ficou com medo, se escondeu num lugar. Não foi isso que aconteceu? E aí a gente vem para essa parte aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é 1 Reis 17:8. 17:8, que diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, Elias, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, fica demorando, filho, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Vocês lembram dessa situação aqui? Estava todo mundo passando fome, todo mundo. Aí Deus pega, cessa a água da fonte e a comida de Elias e diz assim, tu vai levantar aí, não vai ficar escondido não, tu vai lá na cidade, lá eu vou ordenar uma mulher que te encontre lá, ela vai te encontrar lá e ela vai te dar comida. Olha, Elias com fome, toda a população com fome, aquela mulher com fome e o seu filho com fome. Aí Elias chega ali, se demora na porta da cidade e vê uma mulher ali colhendo uns gravetozinhos no chão. Aí ele se aproxima dela e diz, tudo bem, tem um pouquinho de comida aí para mim não? Aí ela diz, rapaz, eu tenho um pouquinho de comida, agora eu só tenho um bolinho assim, tipo uma gororoba, sabe? Para mim e para o meu filho. Para mim e para o meu filho. A gente vai comer esse pedacinho aí, esse bocadozinho aí de massa e vamos morrer depois que a gente comer, porque a gente não tem mais nada. Aí Elias disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, vai lá dentro e prepara essa comida aí para mim. Olha o que diz aqui, o versículo 13 diz assim, Elias disse, não tenha medo, vai e faz o que disseste para mim, né? Aí ela disse aqui no versículo 12, para que você possa entender, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, Elias, porque não era o Deus dela até ali, o teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Elias disse assim no versículo 13, não tenha medo, vai e faz o que disseste primeiro para mim. Faz um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e depois para o teu filho. Olha, que pedido difícil Elias fez, não foi? Você já parou para pensar nesse pedido? Vou aqui me dirigir exclusivamente às mães, mas os pais,
aquele que é solteiro, que é jovem, não se preocupe, serve para você também, mas exclusivamente as mães. E você que não tem filho, se imagine como se tivesse. Imagine se você tivesse, você e seu filho, e só tivesse um pedacinho de pão para você comer, e depois não tivesse mais nada, e uma pessoa dissesse assim, ó, dá o primeiro para mim, aí depois tu come e depois tu dá para teu filho. Você faria isso sim ou não? De jeito nenhum. Pois foi o pedido do profeta. Aquela mulher, ela não era serva do Deus de Israel, pelo menos é o que ela diz. Ela diz assim, ó, o teu Deus, Elias. Mas sabe o que ela fez? Ela foi lá dentro, preparou o pãozinho lá, a gororobazinha lá que ela disse que ia fazer, e trouxe para Elias, e ele comeu, e depois ela deu para o filho dela e para ela. E sabe o que aconteceu em resposta ao que o servo do Senhor, um verdadeiro profeta, falou? Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz assim, ó, diz no versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Você ouviu? Ele falou e se cumpriu. É assim que acontece na vida de um verdadeiro profeta. Mas qual é o objetivo do profeta? O profeta, qual é o objetivo dele, além de proclamar a mensagem do Senhor? Nós vimos que uma das características do verdadeiro profeta é ele ser um guia seguro na hora da crise. Aí eu pergunto para você, Elias foi um guia seguro para aquela mulher, para aquela família, na hora da crise? Sim ou não? Foi. E para a sociedade, ele foi um guia seguro na hora da crise para a sociedade, sim ou não? Foi. Mas a sociedade primeiro teve que se render à palavra de Deus. Houve uma competição ali. E sabe quem ganhou? Elias. Os profetas de Baal começaram a gritar, aquele negócio todo, você conhece a história. Aí Elias deixou, até brincou com eles. Depois que eles cansaram, aí Elias disse assim, posso agora invocar a Deus? Aí eles disse, pode. E sabe o que aconteceu? Elias fez uma oração a Deus e voltou a chover, depois de 3 anos e meio. Aí eu pergunto para você, ele foi um guia seguro para aquela sociedade nos tempos seguros, nos tempos difíceis, de crise? Foi sim. Mas há algo que eu queria encerrar com você aqui que chama muito a minha atenção em relação ao papel de um profeta. E isso que eu queria passar para você começa a partir do versículo 17. Preste bem atenção nisso. Essa mensagem agora é palavra de Deus segura para você e para a sua salvação. O verso 17 diz assim, ó, que depois que Elias fez aquele milagre e não faltou comida na casa daquela família, ele diz assim, ó, depois disto, versículo 17 de 1 Reis 17, diz assim, ó, depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Você ouviu isso? Veja, Elias abençoou aquela família, mas mesmo depois de Elias ter abençoado aquela família com alimento, quando ninguém tinha, o filho daquela mulher adoeceu e morreu. Então a mulher procura Elias e diz assim, o que eu fiz com o Senhor? O que eu te fiz? E ela agora começa meio que a reclamar com o profeta. Às vezes, rapaz, eu não sabia que era assim que funcionava, não. Eu fiz nada com o Senhor. O Senhor veio aqui para fazer isso com minha família.
Então disse ela a Elias, né? Versículo 18: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Veja que coisa interessante. Aquela mulher, ela foi abençoada por Deus, sim ou não? Foi. E pelo profeta? Foi. Mas agora ela já estava dizendo para o profeta assim: você veio aqui para me abençoar ou para matar meu filho? E aí sabe o que Elias faz? Resumindo para você, para podermos encerrar, diz assim, ó: Elias, versículo 20, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Versículo 21, Elias diz: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar na voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Então Elias, versículo 23, tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse assim: olha mãe, teu filho vive. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se um homem, em um momento de crise como esse na sua vida, usado por Deus como um profeta de Deus, ressuscitasse o teu filho, que nível de gratidão você teria a esse profeta verdadeiro do Senhor? Quando Elias chegou para aquela mulher e disse assim: teu filho vive. Se você ouvisse isso depois de uma crise como essa, como você se sentiria? Sabe o que essa mulher disse para Elias? E eu encerro com essas palavras. Versículo 24 diz assim, ó: então a mulher disse a Elias: nisto conheço quando? Ontem? É assim que está no texto? Não, está assim, ó: Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Sabe, meu irmão, Deus ele tem enviado profetas verdadeiros para salvar a tua vida, a vida da tua família, para te libertar do pecado e da morte eterna. Amém? Agora a pergunta é: diante das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida, que são muitas, e às vezes não conseguimos reconhecer como aquela mulher, e começamos até a reclamar e blasfemar contra Deus, diante dessas bênçãos, será que você, como aquela mulher, sendo abençoado, ainda não reconheceu que Deus é Deus? Que o profeta, o servo do Senhor, que foi enviado por Ele, que está falando ao seu coração, vem de Deus? Será que você precisará perder seu filho, como aquela mulher, para reconhecer hoje que a palavra de Deus, por intermédio do profeta verdadeiro, vem de Deus? Isso é tão sério. Aquela mulher, na verdade, ela foi um baluarte. Deus ele enviou Elias como se fosse só para salvar aquela vida. E ele vai ali e salva a vida daquela mulher, na verdade não do menino, porque na verdade aquela mulher ela precisava ir tão longe para acreditar em Jesus. Ela precisou perder tudo, porque perder o filho é perder tudo para acreditar em Deus. Olha, Deus
Ele doou o seu tudo, Cristo Jesus, para salvar você. Que nessa noite você possa compreender e não esperar perder tudo para acreditar em Jesus. Nessa noite eu desafio você a fazer os testes da verdadeira igreja, os testes do verdadeiro profeta e tomar uma decisão. Você precisa não perder tudo para acreditar em Jesus. Não espere por isso como aquela mulher. Acredite hoje, acredite agora, e Deus, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu trouxe um texto, queria convidar a minha esposa aqui. Nesse momento ela vai cantar uma música. Eu trouxe um texto, queria compartilhar com vocês antes do louvor, que diz assim, ó. Texto, a palavra de Deus, diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro texto que eu trouxe para você meditar durante esse hino é: o Senhor, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Deus, Ele já tinha sonhado com essa live, com esse evangelismo da esperança, com essa classe bíblica que está acontecendo aqui. Ele já estava guardando a tua entrada, a tua saída, desde hoje e para sempre. Que você se entregue verdadeiramente a esse Deus que está disposto a salvar e guardar a tua vida para a vida eterna. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor. Palavras, falar de amor, mas eu peço para Deus te guardar, preciso também te dizer, permita que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor,
Mas se eu peço para Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço para Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. Amém. Amém? Permita que Deus transforme o seu viver. A palavra de Deus em Apocalipse 3:20 diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Irá você nessa noite permitir que Deus entre na porta do seu coração? Agora nós iremos colocar aí na tela, no chat do YouTube, o link da sua decisão. Nesse link você irá entrar nele. Se você tem o desejo no seu coração de conhecer Jesus mais intimamente, de forma mais profunda, de se casar com Ele, de permitir que Ele entre em sua vida, que Ele faça milagres como fez na vida da viúva de Sarepta, salvando a sua vida para a eternidade. Se você tem o sonho de ver Jesus vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, não deixe para amanhã. O dia é hoje. Hoje é o dia de você dizer para Cristo: Senhor, eu quero entregar minha vida verdadeiramente e completamente ao Senhor. Coloque aí sua decisão. Se você tem esse desejo, amanhã nós estaremos aqui realizando uma cerimônia linda. É a cerimônia batismal. É onde você poderá dizer para Cristo assim: Senhor, eu passei toda a semana, Senhor, ouvindo a Tua voz. O Espírito Santo tocou no meu coração e agora é com você. Eu não tenho como fazer nada à distância, mas se o Espírito Santo, Ele fez arder o teu coração aí. Eu não tenho poder para fazer isso, mas se teu coração aqueceu, se passou no teu pensamento: eu preciso de Jesus. É interessante que eu hoje batizei uma menina jovem, Kathleen, uma aventureira, jovem, linda, rápida, para decidir, para realizar as coisas. E o ancião foi fazer a visita aos pais dela. E quando o ancião chegou lá, ele apelou para os pais de Kathleen, para a tia, a avó e a avó dela, que também se batizaram hoje. E foi interessante que quando ele perguntou para Kathleen: Kathleen, você entendeu o estudo bíblico? Ela só fez 11 estudos bíblicos. Ela disse: vó, eu preciso de Jesus. Que declaração linda, vindo de uma menina tão jovem. Eu fico me perguntando, se Kathleen, tão jovem, uma aventureira, com apenas 8 aninhos de idade, se ela precisa de Jesus, responda para mim. Você acha que precisa de Jesus?
eu preciso de Jesus. Mas eu tomei minha decisão lá em 1992. E você precisa tomar sua decisão hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir a força que você precisa para tomar essa decisão hoje, em nome dEle, para a honra e glória dEle e para a sua salvação e a salvação da sua família. Oremos então. Senhor nosso Deus, ó Pai, o Senhor faz o convite: se alguém ouvir a minha voz, ó Pai, nos dá a força necessária, Senhor, para podermos atender ao Teu chamado, para conseguirmos identificar, ó Pai, a palavra do profeta verdadeira quando ela estiver diante de nós, Senhor. Para podermos, ó Pai, observar que durante toda essa semana o Teu Espírito, Senhor, trabalhou em nosso coração, nos chamando, e hoje é o tempo, Senhor, de dizermos sim para o Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece os corações, as aflições, e os profetas nós estudamos hoje, Senhor, aparecem como um guia, Senhor, em momentos de crise. Se essas pessoas que estão conectadas hoje precisam tomar uma decisão, ó Pai, e conseguiram perceber que durante essa semana o nosso evangelismo da esperança foi um guia seguro em momentos de crise na vida dessa pessoa, que ela possa dizer sim para o Senhor. Ó Pai, que elas possam refletir no sacrifício do Teu Filho, na morte dele, Senhor, no grande amor dele por cada um de nós. Nós entregamos a vida de cada uma das pessoas que decidiram e que ainda estão decidindo. Entregamos em Tuas mãos a vida dessas pessoas, Senhor. Incomoda cada uma delas nessa noite, para que durante essa noite elas possam se perguntar uma pergunta muito importante: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E assim elas possam encontrar a resposta no Senhor. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos por essa noite, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.